O deputado Tony de Paula, em transmissão ao vivo, manifestou solidariedade aos atingidos pela decisão de Alexandre de Moraes, do STF, que mandou bloquear contas nas redes sociais de pessoas investigadas em um de seus inquéritos. O deputado disse: "Eu queria dizer uma coisa. Só o STF, só o bom senso da Suprema Corte, só o bom senso dos ministros do STF pode parar essa escalada de autoritarismo tirano de Alexandre de Moraes." Assista. Olá campeã, vou esperar vocês chegarem para um rápido bate-papo direto de Itaperuna. Esperar vocês chegarem aí pra gente conversar. Pega só um pouquinho de água pra mim, por favor, pra gente começar agora a nossa conversa, o nosso diálogo. Muito bem, minha gente querida, minha gente amada, antes de apresentar o meu querido amigo que está aqui ao meu lado, que vai cumprimentar vocês, eu gostaria de apenas lamentar mais uma escalada do autoritarismo patrocinado pelo ministro Alexandre de Moraes, hoje, contra alguns jornalistas e empresários, ao derrubar as suas contas de rede social, tanto do Twitter quanto do Facebook. Vários empresários ligados a Bolsonaro, vários jornalistas, blogueiros, tiveram suas contas bloqueadas, a sua liberdade de comunicação restringida dentro de um inquérito que tem sido um inquérito questionado por todos, principalmente por juristas, o tal inquérito das fake news. Eu queria dizer uma coisa aqui: só o STF, só o bom senso da Suprema Corte, só o bom senso dos ministros do STF pode parar essa escalada de autoritarismo tirano de Alexandre de Moraes. Mas eu queria dizer algo como, não como deputado federal, mas como cristão, como alguém que teme a Deus. Se os senhores ministros do STF não tiverem a dignidade de pararem a escalada de autoritarismo de Alexandre de Moraes, não se preocupem, Deus fará isso. Eu vou repetir: Deus fará isso. Porque ninguém comete as injustiças que esse senhor está cometendo e escapa da mão de Deus. E digo mais: não brinque com Deus. Ele existe, ele é justo, ele sim é o supremo juiz, ele sim sabe julgar com equidade e com justiça. E ninguém, nenhum homem está acima dele. Portanto, o meu lamento hoje, e eu quero dirigir a minha palavra de solidariedade, porque não sou covarde, e não quero saber se os nomes que eu vou citar aqui me dirigiram alguma palavra de solidariedade quando eu fui atingido por uma decisão estapafúrdia do ministro Alexandre de Moraes. Não me importa se me prestaram ou não solidariedade naquele momento que eu tanto precisava. Faço isto em nome da minha consciência patriótica.
Faço isto em nome da minha consciência de cidadão brasileiro. O meu respeito e a minha solidariedade a essas pessoas que foram hoje atacadas em seu direito legítimo de expressão, que é a base da liberdade em um país que vive uma democracia de direitos. Ao senhor Roberto Jefferson, ao senhor Luciano Hang, ao senhor Edgar Corona, ao senhor Otávio, ao senhor Edson Salomão, ao senhor Rodrigo Barbosa Ribeiro, ao senhor Bernardo Curti, ao senhor Alan dos Santos, ao senhor Wilson Rodrigues Lima, ao senhor Reinaldo Júnior, ao senhor Enzo Leonardo, ao senhor Marcos Domingues, à senhora Sara Giromini, ao senhor Eduardo Portela, ao senhor Marcelo Stassi e ao senhor Rafael Moreno, que tiveram o seu direito à liberdade destituído em uma decisão lamentável de uma escalada de autoritarismo do senhor ministro Alexandre de Moraes. Um homem contra um país inteiro. Um homem contra uma nação inteira. O STF, e somente o STF, pode parar essa escalada de autoritarismo. Mas se não fizer, eu vou repetir, sem sombra de dúvida, o meu Deus fará. Ao meu lado, meu amigo Hudson Fernandes. Eu estou em Itaperuna e gostaria de apresentar o Hudson. Quem é de Itaperuna, ou se você não é de Itaperuna e conhece alguém que é de Itaperuna, por favor, marque essa pessoa para que ela veja essa live depois. O Hudson é o meu pré-candidato a vereador aqui em Itaperuna. E ele vai cumprimentar vocês nesse momento. Por favor, Hudson. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa live. Ô Tony, muito obrigado pelo carinho e consideração, como sempre. Tá? Hoje sou pré-candidato a deputado, pré-candidato a vereador, desculpe, assim como o próprio deputado falou. Já está profetizando, deputado. Sim, lá na frente. Porém, o que eu tenho a dizer aqui é para que as pessoas possam refletir e votar de forma consciente. Seja em que município elas estiverem, né? Estiverem, isso daí. Então eu deixo aqui as minhas homenagens a todos vocês e agradeço muito pelo carinho de estarem vendo essa live aí com o nosso querido deputado Otônio de Paula. E quem conhecer alguém aqui de Itaperuna, por favor, dê uma força ao meu amigo Hudson Fernandes, um homem de Deus, um homem de família que eu aprendi a amar e a respeitar e a ter um carinho. É meu amigo, me ajudou a chegar até onde eu cheguei para representar vocês. E eu não deixo os meus amigos para trás, ok? Os meus amigos, quem comigo guerreia, comigo governa. Tá certo? Verdade. Gente boa, um abraço para vocês. Hudson, sucesso nessa sua caminhada. Estamos juntos e vai dar tudo certo. Deus abençoe Itaperuna, Deus abençoe o meu Rio de Janeiro, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso presidente. Um abraço, pessoal. Graças a Deus. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal.
enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o executivo e legislativo. Mas não existem freios para o judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao poder judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.